Oi, pessoal, aqui é a Thaís, professora de História do Anglo, e agora a gente vai resolver a questão 53 do simulado da FUVEST 3. Bom, essa é uma questão de história geral, e ela traz para a gente um pequeno texto que a gente deve interpretar para poder responder corretamente essa questão. E o texto diz o seguinte: o escravo negro nas Índias Ocidentais, se trabalha sob um sol escaldante, provavelmente tem uma brisa para ventilá-lo às vezes. O escravo inglês, fiandeiro, não goza de atmosfera aberta e da brisa do céu. Conforme o enunciado, esse é um texto escrito em 1834. Aqui a gente precisa entender alguns pontos. Primeiro, esse escravo negro nas Índias Ocidentais. Aqui faz referência aos africanos escravizados na região do Caribe, então aqui do continente americano. Enquanto que o escravo inglês fiandeiro, a dica está no fiandeiro, né? Inglês fiandeiro, é o operário que trabalhava nas fábricas inglesas. Lembrando que a Inglaterra é o país que protagoniza a Revolução Industrial em meados do século XVIII, e esse é um processo que não inicia e se encerra naquele momento, mas que se desenvolve a partir do século XVIII, pegando ali o século XIX também, até a sua segunda metade, quando a gente vê a segunda Revolução Industrial. Então, aqui, 1834, ainda é o contexto da Revolução Industrial. Bom, e aí ele diz, sobre o texto acima, escrito em 1834, pode-se dizer que a gente sabe, a partir do gabarito que vocês já têm acesso, que a alternativa correta é a D. E ele fala que pode-se dizer que ele denuncia as precárias condições de trabalho nas fábricas no contexto da Revolução Industrial. Para chegar a essa resposta, então, você tinha que notar essa data, que te traz uma dica muito importante, e compreender o que ele quer dizer enquanto escravo inglês fiandeiro. E essa alusão que ele faz às péssimas condições de trabalho e ao enclausuramento dentro das fábricas. Com isso, a gente também consegue excluir as demais alternativas. A A, por exemplo, fala que o texto faz uma crítica à situação dos escravizados na Inglaterra, que viviam em piores condições que os escravizados nas Índias Ocidentais. Aqui, o escravo inglês fiandeiro é um modo de dizer, uma figura de linguagem. Não está falando que eles eram realmente escravos ou escravizados, mas que estavam em más condições de trabalho. Lembrando, né, que os operários ingleses recebiam remuneração, apesar de baixa, às vezes irrisória, recebiam remuneração, não eram escravizados, não eram propriedade dos donos das fábricas. A B diz que o texto afirma, né, que é um exemplo de defesa do abolicionismo e da luta pelo fim do tráfico de escravizados, posição sustentada pela Inglaterra na época. De fato, nesse período a Inglaterra vai sustentar essa posição em prol da abolição, mas esse texto não é um exemplo de defesa do abolicionismo. Pelo contrário, a gente vê, inclusive, ele igualando a condição de um escravo com um operário que, apesar de mal remunerado, era remunerado e que não era propriedade de outra pessoa. Então, aqui a gente não vê uma defesa da abolição. A gente vê, na verdade, esse sujeito que escreveu esse texto preocupado com o operário. Ele não apresenta aqui grandes preocupações com esse escravo ou escravizado que está trabalhando nas Índias Ocidentais. A alternativa C fala que o texto indica diferentes formas de organização do trabalho, fruto de climas diferentes na Inglaterra e nas Índias Ocidentais. Não, aqui ele não está relacionando as formas de trabalho com o clima. É só uma alusão que ele faz em relação ao trabalhador, né, escravizado negro que poderia receber uma brisa, estar a céu aberto, enquanto que o operário inglês estava enclausurado. Então, não é uma relação entre formas de organização do trabalho e clima ou natureza. É só uma alusão que ele faz para afirmar, para tentar ter força no seu argumento de que o operário inglês estava em péssimas condições, sofrendo muito, igualando ao escravizado no Caribe. Por fim, a E afirma que o texto, né, ele observa as vantagens da prática de trabalho em fábricas na Inglaterra, que protegem os operários das variações climáticas. Aqui
também não. Ele não está observando as vantagens da prática de trabalho nas fábricas, mas apontando o justo oposto. Ele está apontando as péssimas condições de vida. Então, aqui a gente também consegue excluir a alternativa aí. Bom, pessoal, essa foi a nossa correção da questão 53. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.